Boa noite. O título da minha fala, o objeto da posição paradoxal do baixo, na verdade eu vou ler, certo? Eu vou inverter a ordem do Patrick e vou começar a ler e depois vou fazer alguns comentários. Até porque tal hora o texto vai acabar. Sim, mas essa fala, ela na verdade é também um desenvolvimento da fala que eu tinha feito lá no Cariri, ano passado, né? E que pode ter soado, porque é uma pesquisa em andamento e na época ela era bastante recente, né? Pode ter soado desordenada e um tanto quanto despedaçada. Eu queria dizer para vocês que inclusive hoje vai ser pior. Diz Marx, do proletariado, que esse é o estamento social, que é a dissolução de todo estamento, que é a esfera social que constitui a perda total da humanidade e cuja condição de emancipação é o reganho total dessa humanidade. Lá na crítica da filosofia do direito, introdução. A introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Por outro lado, caracteriza um lumpenproletariado. Tem uma coisa interessante, vou só abrir aqui um parêntese na minha fala, porque eu estava em casa hoje e estava justamente tentando escrever o texto para amanhã, né? É por isso que ele não está terminado. E eu lembrei da fala do Júnior ontem acerca do Stroh, que ele cata lá do Ticker, né? E que significa palha, né? Mas remete a uma série de significações de um certo nada, ou de um certo vazio, de um falso, né? De algo que está lá, mas que não está no final das contas, ou que finge estar. O termo lump, eu fui pesquisar hoje, na verdade, isso, e não vai estar nem no texto, certo? É porque eu achei super interessante isso da fala do Júnior. Na verdade, vai estar na fala, na noção do lumpenproletariado, né? Mas não vai estar explícito aqui no texto. Mas o termo lump é trapo, né? É farrapo. E existe uma única ocorrência do termo, quando ele é tornado verbo, que é numa expressão, Sich nicht lumpen lassen, que é não deixar se confundir. Quer dizer, o trapo, o farrapo, eu achei super interessante isso, porque não é por acaso também, não é por gratuito, é porque no final das contas, talvez o lugar do Stroh, como o Júnior apresentou ontem, né? Esse vazio, ou essa falha, né? Que é escamoteado de algum modo, uma opacidade que está fora da cena, pode se remeter, inclusive, igualmente à noção do lump, e do lumpenproletariado, né? Quer dizer, essas camadas abjetas, digamos assim, da sociedade. O termo, se eu não me engano, é cunhado pelo Engels, lá na situação da classe proletária na Inglaterra, né? E ele toma também de um texto literário, se eu não me engano, mas não lembro agora o autor, Beck, acho que sim, mas retomando, né? Eu vou reler. Diz Marx do proletariado que esse é o estamento social, que é a dissolução de todo estamento, que é a esfera social que constitui a perda total da humanidade e cuja condição de emancipação é o reganho total dessa humanidade. Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Por outro lado, caracteriza um lumpenproletariado, putrefação passiva das camadas mais baixas da velha sociedade, como de todos os aliados possíveis o pior, uma canalha perfeitamente venal e inteiramente importuna, cuja condição de vida predispõe mais a servir de capanga às forças da reação. Está lá no Manifesto Comunista. Pesado.
a essa é a imagem pintada pelas forças da ordem em registros de jornais e relatórios policiais, onde as classes da desordem aparecem caracterizadas como composta de seres sem escrúpulos, dotados de apetites sexuais exagerados, usando de todos os subterfúgios e não recuando diante de nenhum meio que lhes sirva para ganhar dinheiro. Essa caracterização está feita lá num estudo historiográfico acerca dos bas-fonds, né? os fundos da estrutura social. Bas-fonds, como o autor chama, né? Dominique Khalifa, é um historiador que faz uma análise extensa acerca dessa figura de abjeção social, né? Que ganha, eu não lembro agora se é no século XIX que esse nome aparece, eu acho que é pouco antes, inclusive, essa alcunha bas-fonds, né? Em algum momento. E em todas as línguas, quando se refere aos bas-fonds, diz respeito a esse subterrâneo, sottomondo, né, em italiano, o submundo, o underworld, né, quer dizer, são sempre essas camadas baixas onde a putrefação social se opera. Né. Caracterização essa que eu acabei de ler do Dominique Khalifa acerca das classes da desordem, né, que do alto opera a identificação da escória social ao proletariado, tomando a prostituta como irmã natural da revolta e ligando os inferninhos, os vícios e as barricadas, como aparece brilhantemente indicado por Alphonse Esquirot. Eu tirei isso lá do Khalifa também, mas ele cita esse sujeito, Alphonse Esquirot, numa obra chamada Les Vierges Folles, As Virgens Tolas. É isso? Loucas, as virgens loucas, né? Essa intuição, né? Essa que junta os inferninhos, as prostitutas, os vícios e as barricadas, permite, e portanto, essa intuição justamente que do alto, né? Da estrutura de policiamento mesmo, social, identifica justamente proletariado e lumpenproletariado, isso que em certa medida o Marx distinguiu, né? Essa intuição permite aproximar em chave dialética a posição do estamento, que é parte de algumas palavras do Marx, né? A do baixo proletariado. Dialética essa que certo marxismo insiste em manter nos termos da oposição simples, compreendendo a negação como redução ao nada social e não, como poder-se-ia pensar, através do abjeto batailleano, de Georges Bataille, né? Ou mesmo hegeliano, como negativo que expõe não apenas um nada, mas em uma negação mais profunda, um menos que nada, como objeto negação do objeto na abjeção. O Bataille usa esse termo menos que nada lá no erotismo, né? Falando do abjeto, do objeto abjeto, quer dizer, o que é um objeto abjeto, né? É esse em relação ao qual a nossa relação se traduz a partir das mais intensas paixões, do desejo, do horror, do nojo, né? A morte, no final das contas, né? Lá a morte e o sexo, e tudo aquilo que remete à morte e o sexo. E a matéria em putrefação mesmo, né? Fezes, sangue, esperma, aí ele se remete lá a uma série de imagens, os órgãos sexuais túrgidos e pulsantes, tal como a matéria putrefata do cadáver, papapá. Quer dizer, esse caráter social do abjeto, ele caracteriza não como uma nulidade apenas, né? Não como um nada, eles chamam menos que nada. Por quê, né? O nada me remeteria quase até que a uma certa calmaria, né? Como é que um nada pode me despertar tantas paixões, né? Desejo, horror, medo, nojo, abjeção.
É na teoria da prática psicanalítica que, em o esforço de determinação, aqui nos apoiamos para considerar a radicalidade dessa posição do objeto social abjeto, cuja não cessação da não inscrição, como Lacan caracteriza o real, né, do seminário 15 em diante, sustenta a fantasia da integração social. Nessa ancoragem, pretende-se aqui sustentar certa leitura que expõe o lugar do objeto da escória como núcleo obsceno da ordem social vigente no ato de destituição da mesma. Isso, na verdade, que eu acabei de ler foi o resumo do trabalho, certo? Tomemos de início ainda Marx. E vou retomar a discussão que tinha feito no início. Né? Perceber que é do lugar desse estamento, que aparece como dissolução de todo estamento, que se pode ter a visão da sociedade vigente na sua verdade constitutiva, surge ao mesmo tempo como uma crítica do ponto de vista clássico a partir do qual a leitura da realidade poderia ser satisfatoriamente operada. Se, para evitar o cego tateado no geral e no vazio da abstração, elege-se Hegel como face dessa posição clássica, da exposição verdadeira daquilo que é, e lembremos que dialogamos aqui com o Marx da introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, a determinação do Estado emerge como o lugar com base no qual essa leitura se efetiva no seu maior teor de complexidade real, porque ponto mais elevado, de onde se pode vislumbrar com mais clareza a extensão e configuração do todo. É digno de nota, então, que Marx faça sua análise da sociedade burguesa desde baixo, invertendo o sentido do raio especulativo. Isso foi horrível, desculpem, gente. Eu ia mudar isso no texto. Invertendo o sentido da relação a partir da qual Hegel faz a sua análise, né? Que se propaga desde o alto. Isso carrega um sentido bastante preciso que, ao invés de imputar ao descortinamento da estrutura do Estado burguês operado por Hegel como reconfiguração social das estruturas tradicionais a alcunha de falso, Marx reconhece aí, na lúcida exposição de Hegel, justamente pelo contrário, a verdade dos limites do ponto de vista burguês e sua inversão constitutiva fundamental. A constatação que disso se segue é a de que há tão somente um lugar do qual se possa partir na operação da revolução da estrutura social, que não arrisque recompor a realidade social sob a forma da inversão ideológica, a negação dessa inversão desde baixo. Cito o Marx, desde o lugar onde eu havia citado antes, lá no começo. Né? Uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade como um estamento particular é o proletariado. Quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem mundial até então existente, ele apenas revela o mistério de sua própria existência, uma vez que ele é a dissolução fática dessa ordem mundial. Quando o proletariado exige a negação da propriedade privada, ele apenas eleva a princípio da sociedade o que a sociedade elevara a princípio do proletariado. Aquilo que nele já está incorporado como resultado negativo da sociedade. Marx, na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel. Do ponto de vista de Marx, podemos dizer que não é mesmo descabido qualificar a exposição de Hegel de lúcida, mas que talvez seja por excesso de lucidez que ela cega, por um excesso de luz que impede de ver da posição do alto, do Estado, não especificamente o contraste, mas, não obstante, que a luz mesma e o contraste emana de uma opacidade ofuscada pela própria luz. Desse ofuscamento, mesmo que se torne culpado Hegel pela sua leitura acrítica da economia política, deve-se dizer que caracteriza a relação
histórico-social do indivíduo moderno com o seu mundo. Desse ofuscamento deve-se dizer que caracteriza a própria relação do indivíduo, a própria relação histórica, natural, do indivíduo moderno com o seu mundo. É o ofuscamento mesmo próprio à forma mercadoria e, permitam-me aqui evocar a metáfora do próprio Marx, ofuscamento próprio ao brilho metálico ofuscante da forma dinheiro. Aqui acaba o texto e eu vou fazer agora no freestyle. Quer dizer, o que é que eu tinha evocado até esse momento, né? E justamente pretendia desenvolver a partir daí. Quer dizer, falar de ofuscamento da forma dinheiro, falar de ofuscamento das formas sociais alienadas, é falar mesmo da ideologia a partir da qual eu tomo justamente esta sociedade do ponto de vista da sua inversão, como Marx aponta, né? Quer dizer, há uma inversão fundamental na estrutura social que justamente é aquela que se Hegel, né, opera justamente a sua leitura a partir dessa mesma inversão, né, poderíamos dizer, quer dizer, justamente esse ponto do ponto de vista deste alto, do Estado como forma mais determinada e analisando a estrutura social a partir desse alto, ele vai não vai tão somente, digamos assim, reproduzir, né? Ora, mas o que é que isso tem a ver, né, com aquela discussão acerca do proletariado como esse baixo e justamente da identificação desse proletariado desde o alto? É por isso que, de algum modo, né, nessa análise eu não pretendia justamente abandonar a visão do alto, porque ela justamente que aponta uma certa identidade, né, entre a posição proletária e a posição lumpenproletária, né? É justamente a posição que o Dominique Khalifah aponta, né, na sua análise da abjeção social, né, que opera. Ora, mas isso se constitui, né, historicamente, poderíamos dizer, desde a Idade Média. Percebam que identificar a posição do baixo, né, da abjeção, à posição proletária, significa justamente que uma certa posição da miséria e da pobreza, né, que historicamente, né, foi associada a uma má miséria, a má pobreza, né, passa a identificar-se com a boa pobreza, né, com o bom pobre. Ora, essa identificação é fruto de um certo processo, né? Se nós nos remetermos à Idade Média e aos fins, justamente, da Idade Média, né, o Marx aponta lá no Capital, na parte histórica do Capital, justamente um certo momento, né, em que as relações burguesas estavam se configurando, né, em que o sujeito que era capaz de comprar, né, o tempo do outro para que esse trabalhasse para ele, se via na condição justamente de ter que utilizar-se de certas ferramentas para fazer com que aquele indivíduo que ele pagava para trabalhar para ele continuasse trabalhando. Porque percebam, né, esses primeiros trabalhadores assalariados vinham de uma relação com o trabalho servil, né? Digamos assim, eu gosto de dizer, de uma relação mais direta com a materialidade do trabalho, né? E não já de uma relação mediada a partir das formas de circulação, digamos assim. Ora, esse sujeito que lá no século XIV, analisado por Marx, né, era pago para trabalhar e percebia que, ao ser pago uma certa quantia, né, ele já tinha de algum modo produzido, né, certa quantia de mercadoria equivalente àquilo que ele tinha ganho, ele parava de trabalhar.
ele não via mais razão em continuar, quer dizer, se ele estava sendo pago para fazer aquilo, e supostamente o pagamento era equivalente, né, àquilo que ele tinha produzido, né, pelo menos isso não deixa de ser um erro do ponto de vista da economia política e até da crítica da economia política do Marx, né, já que a economia política e o reconhecimento que o Marx faz da verdade da economia política supõe justamente que o salário como constituindo as mercadorias necessárias para reproduzir o trabalhador como trabalhador, né? Tem um valor certo e não equivale necessariamente, digamos assim, a o que aquele sujeito produz, né? Ao volume de mercadoria que aquele sujeito produz e que pode exceder em muito justamente o valor de reprodução do sujeito como trabalhador, né? Desse ponto de vista, então, a gente pode dizer que há aí um certo erro. Mas aí um certo erro que revela uma certa verdade, né? Uma verdade justamente de uma falha. Que o sujeito, quando percebia que tinha produzido a quantidade que equivalia àquilo que ele estava ganhando, ele parava. É claro que não deixou-se de historicamente constituir-se uma série de ferramentas e mecanismos para fazer com que esses trabalhadores trabalhassem. Né? Esses trabalhadores justamente gastassem essa energia que supostamente, pensava-se, eles repunham a partir do ganho do salário. Né? A gente pode se remeter a isso às formas da acumulação primitiva do capital que foram sempre brutais e violentas, né? Escravidão, os cercamentos e tudo mais. Mas não era nem a isso mas é claro que a gente precisa contextualizar, né? Quer dizer, estou falando desse período, né? Não era nem a isso que eu queria me referir, quer dizer, do ponto de vista dessa Idade Média na qual essas relações começam a se produzir, a gente pode dizer também que a miséria não era vista de um ponto de vista moral como culpa, né? E como uma má miséria, ou que existisse um mal pobre, que era aquele sujeito preguiçoso que não queria trabalhar, né? Justamente século XIII, as ordens mendicantes estavam truando, né? Falo no século XIII, me lembro de Tomás de Aquino, né? Justamente um sujeito pertencente a uma dessas ordens mendicantes, quer dizer, a mendicidade não tinha um valor negativo. Nesse processo, né, a partir da qual, e o Marx situa nesse século XIV, o Dominique Khalifah, o historiador, situa até no próprio século XIII, né, esses processos a partir dos quais essas relações impõem-se sob a forma da violência, né, o processo de acumulação primitiva do capital, portanto, começa-se justamente a produzir isso também sob a forma de discurso, né? Um discurso em torno do mal pobre, do indivíduo preguiçoso, deste ser abjeto, como aparece na descrição aqui, né? Dado a extravagância sexual e a preguiça, e que não mede meios para justamente operar seus ganhos, né? E para gastar esses mesmos ganhos, quer dizer, é um sujeito do gasto e do dispêndio mesmo, né? Quer dizer, aparece justamente, né? Como uma abjeção do ponto de vista social. Ora, o que o historiador faz, o Dominique Khalifah, é justamente mostrar um processo pelo qual, né, lá no século XIX, essa figura do bom pobre e a figura do mal pobre, que tinham sido separados na Idade Média, né? Quer dizer, é uma construção também discursiva, não deixa de ser, né? O bom pobre é aquele que aceitou submeter-se a essas formas violentas da acumulação primitiva. O mal pobre é o que de algum modo recusa. Eles tendem a se fundir, digamos assim. De algum modo é isso, para defendê-lo de si mesmo, ou para defendê-lo de uma certa leitura que o marxismo pode ter feito, né? É isso que o Marx encontra. São justamente camadas sociais
dejetos sociais, resíduos sociais, né? Mas que desde sempre são já tomados, e por isso são resíduos, né? Sob as formas já das relações burguesas, capitalistas desenvolvidas. Quer dizer, nesse processo, né, que parte de uma violência primeira, e na verdade violência essa que nunca deixou de operar, né? Essa violência justamente da conformação dos corpos, né? Porque nunca deixou de operar, né? O Marx, quando aponta lá o indivíduo preguiçoso do século XIV, ele está justamente comparando a esse preguiçoso do século XIV que precisava botar para trabalhar as crianças, homens e mulheres que passavam quase 20 horas nas fábricas trabalhando. Quer dizer, as formas mesmas da violência a partir do qual a extração, né, a expropriação de trabalho era operada, né? Ora, por que ao ler o Bataille, né, eu acabei me remetendo justamente a esse processo e a essas relações, né? Amigo, se estiver perto, e tu pode cortar, porque justamente como essa fala não estava preparada, né, pode ser que eu acabe falando e me estendendo. O Bataille, lá na análise dele acerca do erotismo, né, identifica como, digamos assim, eu não encontro o termo situação, mas acho que situação não diz também, né? Quer dizer, um ato, pronto, é muito mais perfeito, né? Um ato instituinte, digamos assim, né? Da humanidade, como o ato instituinte da humanidade, uma certa relação, que é uma cisão, justamente, que ele identifica entre interdição e transgressão, ou interdição que se remete a uma violência primeira. Essa violência primeira ela diz respeito à violência natural, à vida animal, né? Quer dizer, a humanidade, de algum modo, por Bataille, se institui a partir de um ato de interdição da animalidade, né? Isso faz com que se uma, digamos assim, experiência humana configurada a partir do que ele chama de trabalho, que se contrapõe a uma outra experiência que ele chama de violência, né? Mas é claro que ele não deixa de considerar que a interdição a partir da qual eu constituo uma experiência do trabalho é também violenta, né? É uma violência negativa, a gente poderia dizer assim, né? Diante de uma violência positiva da animalidade. É claro que o autor tem o cuidado a todo momento de também considerar que eu só posso falar dessa violência positiva da animalidade do lugar da violência negativa da interdição, né? Não tem como eu considerar justamente um antes, né? Uma anterioridade natural do homem, né? A não ser já considerada como uma animalidade que se opõe à experiência do trabalho, né? Ora, a partir desse ato, a gente poderia dizer que certos objetos da experiência humana aparecem para essa experiência humana, né, sob essa alcunha do objeto, mesmo, porque justamente é o objeto da interdição, foi o interdito, né? E quando se experimenta esse objeto, perceba que a sua experiência é sempre a experiência de um rasgo, é sempre a experiência de uma quebra,
de uma ruptura, porque justamente constituído a partir da interdição, né? Todo objeto, então, abjeto, a gente poderia dizer, revela na sua verdade mais do que uma forma configurada. É claro que não se deixa de dar a forma do objeto, porque, perceba, né? Sempre que se deve falar da violência, fala-se do ponto de vista da interdição, né? Portanto, do trabalho, portanto, daquela experiência que constitui objeto e daquela experiência que toma a realidade a partir da relação de objeto, né? Mas considerar o ponto de vista justamente desse outro, né, dessa experiência negativa do trabalho, sendo o trabalho já um não que é anteposto, né, a partir da experiência do limite, da interdição. Há uma suposta violência primeira, eu só posso experimentá-la a partir da transgressão desses limites, né? Quer dizer, a violência humana é uma violência, ou o experimentar esses objetos interditados aparecem sob uma forma de uma violência que é já negação de uma negação, né? Digamos assim, que é já mediada por uma experiência do trabalho, né? Tendo dito isso, eu vou operar aqui um corte, certo? Eu acho que eu já ia tentar concluir. Eu não sei o quanto eu estou me fazendo inteligível e o quanto eu vou também conseguir me fazer a partir daqui. E isso não é um problema de vocês, né? Quando eu digo que eu não sei o quanto eu estou me fazendo inteligível, é porque eu estou me escutando também. Eu vou dar aqui um salto justamente para considerar, né, uma das figuras que o Bataille toma como, digamos assim, experiência dessa abjeção, né? Ou experiência da transgressão. Experiência da transgressão, percebam, né, que é já uma experiência da violência mais mediada, como é do ponto de vista humano, que é a figura da prostituta, né? Da prostituição, quer dizer. É claro que depois disso ele já operou um longo caminho a partir do qual ele considera justamente a experiência cristã, e até antes da experiência cristã, quer dizer, uma certa experiência com a figura do sagrado, porque percebeu o objeto sagrado é esse objeto abjeto, né? O objeto sagrado é o abjeto para a relação que se constitui sob a forma da religião, né? Historicamente, mas ele opera um processo aí a partir do qual, e isso aparece de modo mais claro no cristianismo, mas também no budismo, né? Essa relação, né? Entre trabalho e violência, e portanto com o sagrado como objeto, é invertida, né? É invertida, mas não deixa de deixar resto, né? Quer dizer, na medida em que se inverte, a prostituição era uma instituição religiosa, né? Primitivamente, quer dizer, haviam as prostitutas e os prostitutos sagrados. Eles atuavam no templo mesmo, religioso e sagrado, né? Digamos assim, com a inversão entre trabalho e violência, né? Operado por uma série de experiências religiosas, a gente pode dizer que até a religião grega já opera essa inversão, né? Mas que se torna mais claro na experiência cristã, quer dizer, isso que era o profano, a experiência do trabalho, a experiência da moral também, que associa-se à experiência do trabalho, eleva-se, digamos assim, ao divino, né? Eleva-se a este excesso que constitui o divino. Falar que o sagrado, que o objeto sagrado é um excesso, né? Já nos remete justamente a um resto, né? Que fica, quer dizer, esse excesso, né, do objeto que constituía o objeto sagrado, e daí os sacrifícios, né? E daí todas as práticas
religiosas antigas que nos causam abjeção, digamos assim. Essa inversão vai fazer com que, né, essa nova experiência religiosa olhe, por exemplo, para a figura da prostituta, né? Não mais a partir daquele excesso, né, que me dá acesso ao sagrado, mas a um baixo. Há um baixo que não deixa, percebam, de constituir ainda relação com a experiência do sagrado. Por quê? Né? É o baixo da animalidade mesma, em relação ao qual a dignidade humana agora se eleva do ponto de vista religioso, né? Que de algum modo sustenta também essa elevação, né? E sustenta essa estrutura, a gente poderia dizer. Por quê? Né? Eu vou dar um exemplo bem tolo, talvez, né? A caridade, o assistencialismo, né? Quer dizer, as figuras miseráveis são objetos, né, do ponto de vista religioso do assistencialismo, né? Quer dizer, eu me aproprio desse excesso animalesco, digamos assim, dessa violência, né? A partir e integro essa violência a uma certa forma dada, poderíamos dizer, né? Mas a figura da abjeção está lá, né? E o Bataille é interessante porque ele se põe não do ponto de vista, e nesse sentido ele faz uma análise muito parecida com a do Marx, né? Ele se põe não do ponto de vista da caridade cristã ou do assistencialismo, né? Ele se pensa como a prostituta. Quer dizer, a prostituta está lá, nessa figura lá caracterizada por ele, no mais baixo mesmo, né? Ela é, digamos assim, o resíduo. E, no entanto, é por isso que eu precisei falar dessa relação do Bataille, né? Que institui a humanidade, da relação entre interdição e violência, né? E dizer que a violência e a experiência do objeto não deixa de ser mediada, né? Na experiência humana, ela é um resto, ela é um resíduo social, ela é uma abjeção que se sabe enquanto abjeção, né? E sabendo-se enquanto abjeção, ela mesma institui uma forma da abjeção, digamos assim. É claro que essa forma da abjeção não deixa de ser destituição da forma, né? Instituir uma forma da abjeção é destituir, de algum modo, uma forma em relação à qual a abjeção que se constitui em relação com a abjeção, digamos assim. O Bataille toma isso a partir da linguagem chula, da prostituta, né? Os termos usados para designar os órgãos sexuais, como xingamento. Quer dizer, a linguagem chula, que choca, né? Digamos assim, que horroriza, não deixa de ser sob a forma negativa, sob a forma da negatividade, né? O modo de experimentar justamente esse objeto que é negação do objeto, destruição do objeto, né? Justamente esse objeto da abjeção. Eu acabei não falando, não fazendo justamente a relação com o Lacan e com a psicanálise, mas talvez ela foi ouvida de algum modo, né, nessa leitura do Bataille. Falta quanto tempo? Não, já passou, né? Na verdade. Para finalizar, eu não trouxe aqui as referências com as quais eu ia trabalhar. Eu não trouxe de propósito mesmo, porque eu acho que eu ia me atrapalhar se eu trouxesse e quisesse ler e buscar referências na hora em que eu estivesse expondo. Mas o Bataille
pega ele escreve uma passagem muito, não dá para chamar de linda, porque na verdade é horrível, certo? Mas, digamos, é aguda, pronto, né? É de uma agudeza tal. Ele toma lá de uma análise que ele faz do Sade, uma passagem em que ele se põe, pondo-se do ponto de vista, como ele fez aqui da prostituta, né? Aqui é ótimo, né? Onde? Como ele fez com a prostituta, né? Pondo-se do ponto de vista da prostituta e da linguagem chula, ele se põe do ponto de vista do carrasco que tortura alguém, né? Me lembrei um pouco até da fala da Jeanne Marie do primeiro dia, quando ela diz que em alguns lugares obrigava-se o torturador a relatar a tortura, né? E ele se põe do ponto de vista do carrasco justamente pelo simples fato de que o carrasco para ele é mudo. O carrasco não fala. Porque quem fala por ele, pelo carrasco, é a ordem instituinte, né? O carrasco mesmo não fala. E aí ele diz, mas se ele falasse, ele podia dizer o seguinte. Aí ele começa a relatar o carrasco relatando uma tortura, né? Peguei o sujeito, é horrível. O relato, né? Fiz não sei o que com a cabeça dele, fiz... É horrorizante, né? É abjeto, mesmo. Mas a gente poderia dizer, né, que fazer com que, né, aquilo que é mudo, essa instância muda, fale, opera, obviamente, um estranhamento, né? Opera um horror, né? Mas talvez opere mais do que isso, né? Opera uma destruição que institui uma coisa, né? Ou uma instituição que destrói, ou destitui, né? Uma instituição que destitui ou uma destituição que institui algo, justamente desse ponto de vista do objeto. Obrigado.